Então, né, senhores, continuando aqui, que eu falei que eu ia fazer uma parte 2 também sobre os tapuias, certo? Porque eu fiz 2 vídeos dos tupi, então eu acho interessante também fazer dos tapuias, né? E pior que vai ter bem mais história, né? Tem muita história sobre eles. E assim, tapuia era um nome genérico, né, que os colonizadores deram pros falantes da língua macro-G, né? Que eram mais do interior. E os tupis, né, eles ficavam mais ali na beira do rio, né, do mar. Eles dominavam aquela parte ali todinha, né, aí eles se dividiam em famílias, né, e tinha os tupi, tinha os tupinambás, acho que tupinambé, e por aí vai, né. Aí quando a gente fala tupi-guarani, a gente também tá falando de uma grande família linguística, né, e não de um povo sozinho, né? São línguas, né? Uma família linguística, que é o mesmo de Macro-G, né? Ou quando a gente fala de Tomoios, é um nome genérico para esses índios indígenas, né? Ou ameríndios, que ameríndios é mais massa de dizer, mais do interior, né? E aí, né? Como eu não tinha muita certeza de qual desses eu poderia ser descendente, eu tenho alguma ascendência, provavelmente é dos Tomoyo por causa de questões geográficas, né? Que eu não sou mais também de cidade de interior, onde tinha a presença de Tomoyos, né? Então, se bem que ainda deve ter, né? Por algum canto daqui de perto ainda deve ter comunidades indígenas, né? Quando eu falo indígena, eu falo do indígena mesmo, eu não tô falando do mestiço, porque mestiço é mestiço, indígena é indígena. Pelo menos pra mim é assim. Enfim, continuando, né? Aqui. A história dos povos Macro-G, né, chamado genericamente pelos colonizadores de Tapuias, guarda rituais impressionantes e uma das maiores rivalidades da história das Américas. O embate contra os povos tupis, né, que vocês sabem que os bichos era muito bom de porrada, né, muito bom e muito agressivo. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Ah, aqui também tem uma coisa interessante sobre lendas. Tem umas lendas indígenas muito da hora. Eu particularmente gosto da lenda do Guaraná, né? Ela é muito triste, mas eu gosto muito dela. Uma lenda muito boa. Talvez uma hora eu fale só dela, só que eu não sei de que cultura seria a lenda do Guaraná, beleza? Vocês sabem que Guaraná, ele é aquela frutinha, né, que ele parece um olho, né? E tem uma lenda indígena sobre isso. Mas continuando. A realidade, a rivalidade histórica, né? Os macro-Gs, os tapuias, né? Versus tupi. Acho que eu vou chamar mais de tapuia do que de macro-G, beleza? É G, mas se escreve com J, não um G, não é só a língua, não é só a letra G, entendeu? A letra G. É J, E e um acento aqui. É o chapéuzinho, né? A relação entre os dois blocos era de guerra constante e profunda diferença cultural. O significado de tapuia, o termo veio do tupi, né? Tapuiá, que significa estrangeiro, bárbaro ou aquele que não fala nossa língua. Os tupis se viam como civilizados e viam os povos do interior como rudes. Quer dizer, rudes somos nós os tapuias. Nós, né, os tupis, né, comedor de gente, a gente é civilizado. Que engraçado. Dava com o porrete na nuca do cara e comia a carne dele, né? Botava pra casar com a mulher, tinha um filho e depois comia até o filho, né? Porque nem a mãe ligava, né? Porque era filho do rival, né? Do estrangeiro, nem a mãe ligava, né? Civilizados. Cê é doido. O herói de vocês, né? O meu que não é. É guerra por território. Séculos antes da chegada dos portugueses, os tupis invadiram e conquistaram quase todo o litoral brasileiro, que eu falei, né? Que eles viviam ali na bacia da água, né? Aquela parte ali da bacia da água todinha, os bichos dominavam aí. Esse bicho era bom de guerra, viu? Você é doido. Eles empurraram, eles
Eles conquistaram, né, todo o litoral brasileiro, empurrando os povos Macro-G, né, para o interior, né, o Cerrado e o Planalto. Os Macro-Gs nunca engoliram isso e faziam incursões frequentes para atacar as fronteiras tupi. Realmente eles não gostavam muito de ser dominados, né? Tanto que eles resistiram muito na colonização. O negócio é que o que pega, o que reduziu tanto os indígenas não foi nem guerra contra os portugueses, foi mais doença, né? Tem uma estimativa aí que acho que 80% a 90% dos ameríndios morreu e nem chegou a ver um branco, né? Um europeu. Porque eles vieram de outro canto, né? E como você vem de outro canto, você pega doença específica, né? De lá e você ganha resistência, né? Você morre, muita gente morre, mas ganha resistência, as que sobrevivem, né? Aí chega em um lugar onde ninguém pegou essa doença, você é doido, a maioria das pessoas vai pra casa da porra, acaba morrendo mesmo, porque não tem resistência. É o choque de cultura, né? Os tupis eram povos majoritariamente sedentários, grandes agricultores de mandioca e praticavam o canibalismo ritual, que é a antropofagia, né? Já os macro-Gs, né? Ou tapuias, eram nômades sazonais, excelentes caçadores e coletores e não tinham o hábito de comer carne humana. Tô falando, velho, tô falando, os caras ainda tinham bom coração, ó. Ah, e daí que eles davam com porrete em alguém? Ah, moço, se você fosse também você ia dar com porrete. Não importa, ele tem grande coração, ele não comia pessoas, só prova que realmente o sangue desses caras corre nas minhas veias. Aí você, que não sei o que, boca de tampa, mas era os tupi, então tá bom, fica lá com os tupi comedor de gente, então. É... Beleza, né? Aí eles não tinham o hábito de comer carne humana. Eles achavam o canibalismo tupi um horror completo. Até eu fiquei barbarizado, e olha que eu já sabia, mas depois que eu fui ler, aquilo ali Nossa, que pesado. Nunca vi, nunca, é porque eu nunca tinha visto assim, lido, né, com tanta descrição, né? Você lendo é chocante, imagina você ver, né? Um ritual de antropofagia do tupi, né? Deveria ser louco. Quem vencia na porrada, né? Interessante essa parte aqui. Os tupis eram arqueiros formidáveis, né? E atacavam em massa, mas no combate corpo a corpo, né? Os tapuia, né? O macro-G, como eu já tinha falado, né? Com suas bodurnas pesadas e força física brutal. Bodurnas é tipo um porrete, né? Já falei. Eram temidos. Eles eram temidos, né? Realmente, por exemplo, se você pegar um grupo de tapuia, os botocudo, acho que eu não sei se eles morreram muito por doença, mas eles foram também dizimados, né? Mas porque eles davam muito trabalho, os botocudo também davam muito trabalho pros portugueses. Os portugueses perceberam isso e frequentemente se aliavam a um grupo para tentar destruir o outro, né? Que era o que acontecia, né? Eles se aliavam a certos ameríndios e certos ameríndios eram rivais de outros, né? Aí eles usavam isso para derrotar outros, né? Ameríndios que resistiam, né? Os que estavam sendo chato, os bárbaros, né? Os bárbaros, os que estavam sendo chato, né? Você que era vassalo, não. Você é com nós, né? Você vai se converter. Você não tem escolha, você se converte ou você vai tomar um tiro de mosquete, né? Se você quiser, né? Se você não quiser, você morre aí, toma um tiro de mosquete. E aí você ajuda a gente, né? A desbravar a mata e a matar, né? O seu povo, né? Mas tudo bem, né? Você não tem muita escolha, né? Ou você faz, né? Era tipo assim. Ritual de iniciação, né? Como se tornar um guerreiro. Para um jovem tapuia, né? Ou macro-G, ser considerado um homem e um guerreiro, ele passava por provocações físicas extremas que testavam sua resistência à dor e ao cansaço. Isolamento na mata. Os adolescentes eram retirados de suas famílias e trancados por meses na casa dos homens, ou na floresta profunda. Eles recebiam ensinamentos dos anciões sobre as leis, mitos e táticas da guerra. Aí eu te pergunto, né? Aí um hominho desse volta, né, pra sociedade, aí começa a vir um bocado de bárbaro pálido invadir sua terra. Porra, você não vai lutar com unhas e dentes? Eu lutaria. Eu lutaria. Porra de tupi, venha a desgraça que for.
Vou quebrar todo mundo na porrada, no badur, no porrete. Oxe, eu agiria igual. Como é? Escarificação. Eu acho que tem a ver com scar. Scars, em inglês seria scars, né? Seria cicatriz, né? Então, realmente, cortes na pele, né? Para provar coragem, os jovens tinham a pele das pernas e braços raspadas ou cortadas com dentes de animais, né? Como o peixe-cachorro. Os pedaços de quartzo ou pedaços de quartzo afiados. Onde será que eles achavam quartzo? Até eu queria uma pedrinha de quartzo. Eles não podiam esboçar nenhuma reação de dor. Acreditava-se que isso tirava o sangue ruim e deixava o guerreiro mais rápido. Provavelmente eles ganhavam mais resistência à dor, né? Porque, né? Perfuração de lábios e orelhas. Isso aqui eu já vi, né? Eu já falei do exemplo da menininha. Ela chega e chora, mas é porque dói mesmo, mano. Furar a orelha dói, imagina um lábio, né? Era nessa fase que o grupos como botocudos, né, ou caiapó perfuravam o lábio inferior ou lóbulo da orelha para inserir os primeiros batoques de madeira. Quanto maior o disco que o homem conseguia carregar ao longo da vida, maior era seu respeito na tribo. Foi bem uma menina caiapó mesmo que eu vi, furando, acho que foi a orelhinha dela. A bichinha chega e chorava, deu dó. O mito da criação dos Tapuia, né? Ou Macro-G, o Sol e a Lua. Enquanto na mitologia cristã existe um Deus único, e na Tupi existe o trovão, Tupã, que eu já ouvi falar também desse Tupã, a base da mitologia de muitos povos G, como os Krahô e os Xerente, gira em torno de dois criadores, né? O Sol Pud e a Lua Pod. Pud e Pod. Interessante. Os dois irmãos, o Sol e a Lua, caminhavam pela Terra como dois homens. O Sol era o irmão mais velho, sábio, perfeito e racional. A Lua era o irmão mais novo, impulsivo, atrapalhado e imperfeito. Criação do mundo. Tudo que é bom, bonito e forte no mundo foi criado pelo Sol. A Lua, tentando imitar o irmão, acabava errando e criando as coisas imperfeitas. Isso aqui parece também muito Deus e o diabo, né? Pra você ver, né? Isso aqui se chama inconsciente coletivo, né? É um bocado de religião, tem coisas em comuns com outras, mesmo os povos nunca tendo contato nenhum, né? Isso se chama convergência. E Jung chamaria de inconsciente coletivo. Por exemplo, o Sol criava pássaros lindos, a Lua tentava fazer igual, errava a mão e criava os morcegos e os insetos que picam, se bem que o morcego é um bicho muito foda, velho. Imagina você conseguir se locomover por som, né? O foda é que você ia ser meio ceguinho, né? O morcego é meio ceguinho. A lição do mito. Esse mito explica perfeitamente a sociedade deles. É dividida em duas metades. Para os seus ancestrais, o mundo só existe porque a força oposta, o sol e a lua, o dia e a noite, o homem e a mulher, estão sempre disputando e equilibrando o universo, né? Isso aqui também parece o yin e o yang, né? Como eu falei, né? Você vai encontrar semelhanças linguísticas também em língua, né? Só que é convergência, não quer dizer nada a ver que um povo influenciou o outro, né? Necessariamente. E até na religião, né? Você encontra várias convergências por aí. Aqui, né? Outras curiosidades sobre os tapuias, né? Eles conversavam por assobios, né? Durante as caçadas ou guerra no cerrado, os guerreiros já conseguiam imitar perfeitamente o canto de um pássaro ou usar códigos complexos de assobios para se comunicar a quilômetros de distância, sem que os inimigos percebessem a presença deles. Se isso não é foda, eu não sei o que é, né? Se os antigos incas se comunicavam fazendo fogueiras, né? Eu irei me comunicar agora por assovio. Se você quiser falar comigo, assovia daí que eu assovio daqui e assim iremos nos comunicar, né? Como faziam meus queridos e antigos ancestrais, né? O fogo veio da onça. Segundo os mitos os humanos não sabiam cozinhar e comia carne crua apodrecida
apodrecida ao sol. Inclusive, acho que de primeira, né, o ser humano mesmo, o ser humano em geral, comia carne crua, né? A gente é um bicho meio necrófilo, né? Porque nós comemos animal morto. Mas é melhor comer cozida mesmo. Acho que se absorve melhor ou não, né? Não sei dizer direito. Aqui, né? E comiam carne apodrecida ao sol. Quem guardava o segredo do fogo era a onça pintada. Que fofinha. Me parece que é um dos maiores caçadores da Amazônia. Pega você pela nuca, você nem vê, velho. A onça também é uma... É louco, não? É um bicho muito louco, a onça. Que tinha um forno em sua casa. Quem diria, né? Quem guardava, né, o segredo do fogo era a onça, né? Que tinha um forno em sua casa, né? A imaginação do ser humano é foda, né? Isso porque a parte simbólica da sua cabeça, ela é a mais antiga, né? É a que mais você usava e provavelmente é a que mais você usa até hoje, né? Você não é completamente racional e você não é 100% racional, né? Então é bem normal isso aqui. Um jovem humano conseguiu enganar a onça e roubou a brasa e trouxe o fogo para a humanidade. Muito interessante também, se encontra por aí várias histórias também com fogo, né? É aquilo que eu falei, né? O inconsciente coletivo, né? E o simbolismo do ser humano. Mas enfim, eu vou acabar aqui. Tem mais coisa, né? Talvez eu faça mais coisa porque é divertido. Talvez eu traga a história do Guaraná, que eu não sei se é do Tupi, não sei de que cultura é. Mas eu vou procurar saber. A história do Guaraná também é triste, já vou adiantando que é triste. Mas eu acho legal. Enfim,